na perspectiva da selva, realidade de tensão. O jardim havia sido perdido e agora o relato bíblico nos traz referências a serem consideradas para a realidade humana no pós-queda. A desobediência trouxe consequências. O Senhor Deus lava as sentenças e agora o homem vai conduzir a vida. Não morreu imediatamente, não experimentou a morte na perspectiva da cessação da vida, porque essa morte que tanto nos gera desconforto, essa morte com a qual nós brigamos todos os dias, porque estamos morrendo. O verbo morrer na condução da vida precisa ser conjugado no gerúndio. Nós estamos morrendo. Nós morremos a cada dia. É progressiva a morte. Não experimentaram essa morte. E a célebre frase ecoa: a vida continua. A vida seria conduzida. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 4, nós entendemos que o homem, a mulher, entendeu o movimento de Deus na busca do homem. Houve uma entrega. Isso é reforçado a partir daqui. A partir daqui nós entendemos que o homem caiu em si, acordou, passou o fervor da experiência do pecado. E nós sabemos que o fervor da experiência do pecado cega, embebeda, e nós temos que ter cuidado com isso, porque o estado consciente depois do pecado é decepção, frustração, vergonha, e tudo isso nós já estudamos, tudo isso já foi considerado. E nós temos que ter cuidado, porque olha só, a realidade da humanidade continua presente. Nós continuamos administrando a vida, continuamos sendo tentados, Satanás continua vivo, ativo no planeta Terra, ele continua seduzindo, enganando, engodando, enredando, ele continua propondo, ele continua agindo, e nós, como seres humanos, somos alvo ou alvos, como indivíduos, dos ataques de Satanás. E o que Satanás quer é levar o homem à desobediência, levar o homem a desobedecer a Deus, fugir do propósito, para que o homem não experimente o que Deus tem para o homem, para que o homem não viva a experiência profunda com Deus na perspectiva relacional, na qual o homem em Deus produz coisas grandes, coisas admiráveis. Um homem nas mãos de Deus produz coisas que refletem do caráter de Deus. Glória a Deus. Um homem relacionando-se com Deus, uma vida sendo conduzida, alinhada à vontade de Deus, se torna bênção. A história de um homem, de uma mulher, de um casal, de uma família, conduzida
por Deus, glorifica o nome do Senhor e estabelece a realidade do reino na terra. Existem casas que são embaixada ou embaixadas do céu na terra. Existem lares que são um pedacinho do céu na terra. E a pergunta é: como se alcança, como se constrói, como se estabelece essa verdade nas relações, na ambiência? Obedecendo a voz de Deus. Amém, Jesus. Não existe outro caminho, não existe nenhuma outra possibilidade de se estabelecer a realidade do céu na terra, a não ser através de homens e mulheres que entenderam o propósito e caminham e conduzem a vida de acordo com o propósito estabelecido por Deus para a raça humana. Então, é necessário entendermos que há possibilidade de se experimentar, de se estabelecer. Quando nós chegamos aqui no capítulo 4, nós entendemos que o casal ainda Adão e Eva, se levanta na busca, se levanta alimentando a esperança de ver cumprido a palavra do Todo-Poderoso, ainda na lavratura da sentença, quando diz que da semente da mulher nasceria um. E aí, quando nós vemos Eva falando, o texto abre aspas para Eva. Quando Eva abre a boca, nós entendemos, ela compreendeu a proposta. Houve arrependimento, tardio, mas houve. Demorou, mas aconteceu. Foi sofrido, mas aconteceu. Ouça isso aqui, em nome de Jesus. Não critique quem um dia pecou e teve dificuldades em confessar. Não critique alguém que confessou as prestações e quem sabe sob pressão. Vocês estão me acompanhando? Não critique alguém que não teve a capacidade ou a vontade de chegar e dizer: eu pequei. Bom que todos tivessem, mas nem todos têm. É tão lindo ver um homem quando peca. Parece que ficou difícil de ouvir, né? É lindo ver um homem quando peca. Deixa eu concluir a frase. Reconhecendo o pecado, tendo a capacidade de dizer: eu pequei. Eu já acompanhei algumas confissões. É doído, é desastroso, é terrível, mas necessário. Quando nós olhamos para esse quadro, ouça, o quadro está sendo pintado e eu tenho insistido em dizer que retrata a realidade da humanidade. Nós ficamos tentando separar, achar a culpa maior de A, B, mas o quadro é pintado para que nós consigamos enxergar a realidade da humanidade. Então aqui, ouçam, nós temos a primeira lição a tirar do texto. Demorou, mas aconteceu. É preciso acontecer. Só a salvação só é viabilizada, a salvação só é conquistada, a salvação só é experimentada quando se compreende que Deus se movimentou na busca do homem
caído. Só é possível quando se chega nesse nível, e esse nível aqui é superior. Esse nível precisa ser alcançado. Enquanto houver a ideia da possibilidade de per si resolver o problema, o homem se escafurda a cada dia, ou seja, se distancia a cada dia da presença de Deus. Lembram que nós estudamos que quando o homem cai em si, logo após a queda, olha e percebe a sua nudez, ele vai na tentativa de resolver o problema. Se o pecado trouxe vergonha, se a nudez, na realidade do pecado, não causa vergonha, o problema precisa ser resolvido, e ele tece, ele costura roupas feitas de folhas. Não resolve. Ele mesmo faz roupas feitas de folhas, costuradas, não é? de uma forma até dispendiosa, admirável até. Imagine só, o homem descendo e os pais, os antigos, diziam que era até uma penitência, porque aquilo pinicava, aquilo era desconfortável, mas não resolvia o problema. Tem muita gente ainda na busca da solução do problema, de repente até sofrendo, administrando desconforto na busca, arrancando pedaços, sofrendo, se entregando em práticas, em movimentos na busca da solução do problema e se distanciando a cada dia mais, porque o homem já estava vestido com a roupa escondido. Não resolve o problema. O homem entendeu, a mulher entendeu. Deus deu passos a uma busca, caminho foi viabilizado, e agora a necessidade de trilhar o caminho. E aqui, quando o texto nos diz que eles tiveram filhos, eles se levantam, e esse ter filhos, essa busca, agora não é meramente por prazer. Agora não seria mais apenas por prazer. Esse movimento agora traduzia a realidade de esperança na alma. E essa verdade precisa dominar os nossos corações. Ter filhos aponta para esperança. Essa construção, essa condução, ela precisa ter objetividade. É sério. Os olhos agora se voltam. Nós não podemos partir daqui sem fazermos uma digressão no texto e voltarmos lá no capítulo 3, que terminamos na terça-feira passada, no versículo de número 15, onde nós temos o proto-evangelho, onde nós temos o evangelho embriatório sendo apresentado, o Senhor Deus abrindo a boca e dizendo: eu tenho a solução, o problema pode ser resolvido, há uma esperança. E a consciência agora na alma do homem, ouça, na alma da mulher, algo precisa ser feito, algo precisa ser realizado através de mim, através de você, através de nós. Olha só o que o profeta Isaías diz no capítulo de número 6, 55, 6. Buscai ao Senhor. 55, 6. Olha o que o texto, que o Senhor Deus nos diz através
através do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há um trabalho, há uma necessidade de movimento. Nós vemos aqui homem e mulher se movimentando. Nessa realidade, ter filhos pode ser bênção ou maldição. Depende da tua opção. Ter filho ou ter filhos não é brincadeira. Ou melhor, sexo não é brincadeira. Isso é muito sério. Precisa haver uma condução consciente, objetiva. Nós olharemos para o texto, nós vemos boa intenção. Quando a mulher faz a declaração, quando ela abre a boca e diz algo, ela está dizendo: estamos trabalhando na busca daquilo que Deus nos prometeu. Deus fez promessa e Ele é Deus para cumprir, mas nós precisamos trabalhar para que o projeto de Deus, através do homem, seja concretizado. Há uma necessidade de que o homem se levante conscientemente e trabalhe para viabilizar o projeto. Há aqui da parte do homem e da mulher, um embebedamento diante da possibilidade. Eu tenho comigo que quando nasce um menino, o primeiro, Caim, eles pensaram: nasceu o Salvador, está aqui a semente, está resolvido o problema, pronto, alcançamos. Ela até diz uma parceria dela com Deus, ela está embebedada com a possibilidade. Nós temos que ter cuidado para que não nos embebedamos, não tem como falar a palavra, embebedemos, para que não fiquemos embebedados com a possibilidade. Não adianta apenas uma boa intenção. A intenção era boa. Ela diz: alcancei, produzi com a ajuda do Senhor. Ela está olhando para a proposta do 15, no capítulo 3, uma experiência vivida, uma palavra ouvida, e agora essa palavra viva, porque é palavra de Deus. Porém, a consciência seria estartada na alma com os resultados. Os resultados iriam demonstrar que não adianta apenas uma boa intenção. De boa intenção, o inferno está cheio. Tem muita gente bem intencionada, não alcançando resultados. Tem muita boa intenção na busca. Tem muita gente boa, bem intencionada, buscando coisas boas e não alcançando, porque não consideram os princípios estabelecidos por Deus. A realidade do homem fora do jardim inclui a necessidade do trabalho. Trabalhar. E essa realidade do trabalho
É verdade agora em todos os níveis. Ouçam-me, trabalhar para comer. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Trabalhar para angariar o pão. Trabalhar pela paz. Trabalhar pela paz significa o quê? Sabe o que é trabalhar pela paz? Guerrear. Trabalhar pela paz significa guerrear. A guerra é o trabalho pela paz, é a busca pela paz. Trabalhar para alcançar as promessas. Nós cantávamos juntos. A trabalho bom. Lembra disso? Vida com Deus traduz a realidade do trabalho. Produção do reino é igual trabalho. Não é produzindo frases, chavões, determinando, falando palavra bonita, abrindo a boca e dizendo eu repreendo, está amarrado. Não, trabalho, produção consciente. A mulher entendeu, a promessa de Deus vai se cumprir. Terei filhos. Se levanta e diz, vamos trabalhar, vamos produzir menino. Nasce o menino, ela bate os olhos e diz, trabalhei, conquistei, a parceria com Deus deu certo. Só que o que se descortinaria diante dos olhos é uma realidade de dureza. O que se descortina no decorrer da história, porque a célebre frase presente está, a vida continua. Até quando? Até a ordem final do Todo-Poderoso. Quer seja na individualidade ou na coletividade, enquanto não, a vida continua, um dia depois do outro. A esperança embebedou, a proposta embebedou. Nasceu o menino, ela bateu o carinho, está resolvido o problema, eu consegui, o Senhor me ajudou, foi Deus quem fez, Ele é Deus, Ele é fiel, Ele cumpre, e agora a vida continuaria. Palavra para a minha vida, para a tua vida aqui esta noite. O Senhor Deus é fiel, mas a vida continua e depende do meu e do teu trabalho para que a realidade de salvação seja estabelecida na tua casa e através da tua casa. O texto continua, a história continua. E a mensagem que nós temos, o casal está em busca do cumprimento da promessa, nasce um menino, eles trabalharam, fizeram parte, porém, uma realidade se descortinaria diante dos olhos. A vida é conquistada no dia a dia. Verdade. Dia a dia. Um dia depois do outro. Levante-se, trabalhe, tenha esperança, mas com a consciência, há necessidade de um trabalho no dia a dia. O nome do menino, Caio. A esperança está viva na alma. O sonho de ver o Salvador se levantando presente. O menino nasce, ela diz, eu alcancei. Ela declara a sua boa intenção, ela dá nome ao menino, dizendo, eu alcancei, se cumpriu, produzimos, entendemos o propósito, e agora
o Senhor Deus está nos céus olhando e dizendo: esses meninos, ou esse menino, pode ser bênção ou maldição. Eles terão que enfrentar a realidade da terra sob maldição. O Caim se levanta e o texto diz que ele se tornou agricultor. O Caim se levanta e diante de si a necessidade de enfrentar uma terra amaldiçoada. Diante de si a porta aberta e ele põe a cara para o lado de fora. E o que ele encontra do lado de fora é uma terra amaldiçoada. Isso é muito sério. É uma verdade que nós enfrentamos. Que esses meninos para os quais oramos ainda há pouco e despedimos para sair, vão enfrentar. A porta um dia para eles se abrirá. E diante deles, uma terra amaldiçoada. Essa realidade está presente. Não tem como criar uma redoma de vidro e colocar um menino dentro. Não tem como proteger o menino a vida toda para que o mal não alcance, não atinja. Não tem como protegê-los para que não sejam expostos à realidade imposta à terra pelo pecado, que é maldição. Há uma necessidade de conduzir com consciência. Quando o irmão Caim é apresentado à vida, ele se depara com uma realidade de maldição. A mãe de todos os viventes demonstra sua fé, se levanta no propósito, declara e faz declarações bonitas, mas o menino é exposto, obrigado meu nobre, a uma realidade tensa. Nós queríamos protegê-los. Se pudéssemos protegê-los. Se pudessem ter me protegido. Quem dera eu ainda estivesse na redoma de vidro, do conforto, na minha casa, na inocência, onde o meu pai era o super-herói e a mamãe, a mulher maravilha. Porém, a verdade não é essa. A vida do lado de fora estabelece uma realidade de dureza. O menino que nasceu puro, perfeitinho, bonitinho, do ponto de vista inocência, atingiria a consciência. O Caim, que trazia esperança, e nós precisamos ter filhos mirando promessas. Nós precisamos ter filhos com consciência. É o que acontece aqui: a promessa, a consciência, o desejo, o dever, o grito ecoando, o Salvador nasceria, e agora o menino nasce. Porém, diante dele, a terra amaldiçoada. Ele vai enfrentar. Ele tem que enfrentar. E enfrentar isso não é fácil. Enfrentar essa realidade precisa preparo, precisa investimento, precisa consciência. Não pode ser desavisado. Tem muitos desavisados por aí. Se você conseguir fazer um retrocesso no que nós estamos estudando esses meses todos, você vai entender que a estrutura foi montada. Vocês me ouviram algumas vezes dizendo da necessidade de mostrar para os meninos que todas as vezes que desobedecemos coisas
consciência, estabelecer limites, conscientizarmos de que o enfrentamento não é fácil, a vida não é fácil. Se não houver uma estrutura de proteção para a alma é atingida pelo ódio. A alma é dominada pelo mal. Há tendências, há traços da maldade. Não precisa ensiná-los a fazer mal, é só não conduzi-los ao bem. Solte para ver. Entre na onda da psicologia moderna, que diz que não pode falar não para o menino. Ah, meu Deus. Eu quero saber o que vai virar esses meninos que não escutam não. A realidade agora é conduzida sob a égide do pecado. Há uma selva do lado de fora. Há uma realidade de enfrentamento. Uns de uma perspectiva de dureza maior, outras menores, mas a dureza presente são duas realidades. Duas realidades. Um que se levanta despreparado e é atingido pela maldade, tornando-se mal, demoníaco, maligno. E o outro, o irmão Abel. O irmão Abel é uma bênção. O irmão Abel é um exemplo. Só que o irmão Abel foi alcançado pela maldade dos que estavam à volta. Tem gente que é o mal em pessoa, a personificação do mal, e tem outros que são os atingidos pela maldade. A desgraça está estabelecida em todas as instâncias. Imagine o coração daquela mãe. Ela tem, no decorrer da vida, na condução da vida, ouça, possibilidades. Abramos os olhos. Ela tem um menino que mata e ela tem um menino morto. A desgraça está estabelecida. Um menino marcado, condenado, marginalizado, excluído, e um menino sepultado. Essa realidade precisa ser conduzida. Criemos consciência. Na perspectiva da selva, a maldade bate na porta. Na realidade humana, uns são possuídos pela maldade e se torna o mal ambulante. E outros, se não bem conduzidos, se tornam o alvo da maldade do outro. Não adianta ter a esperança, proferir palavras, determinar, colocar a mão na cabeça do menino e falar: eu determino que é bênção, ir lá no quarto do menino orando, dormindo e colocar a mão na cabeça. Eu acordei muitas madrugadas com a minha mãe com a mão na minha cabeça, repreendendo o mal e expulsando o demônio. Mas no dia a dia, a mamãe estava com a vara na mão. Só quem conhece a dona Júlia Goulart Soares. Pensa numa mulher firme, presente. Quantas experiências eu tive que contrariaram os meus ânimos. Na simplicidade, uma lei autodidata. Na simplicidade. Foi uma presença firme, um grito de consciência. Um estabelecimento de verdades para o dia a dia. Com os exageros. Mas uma consciência, um grito
exagerar do que deixar correr frouxo. Deixe não. Experiências são trazidas, nomes lindos que traduzem esperança, redundaram em desastre. Esse negócio do nome com a esperança na cultura judaica está muito vivo. Eles não dão nomes como nós, eles dão nomes buscando inspiração. Aí a gente ouve a história ou lê a história que não deu certo e a gente fica embasbacado, ou a gente fica com raiva, ou a gente fica com medo, ou, por exemplo, a gente lê a historinha do endemoniado gadareno acontecida no ministério de Jesus. Jesus chega em Gadara, encontra um endemoniado possuído por demônios, vivendo nos cemitérios, metendo terror na sociedade, metendo pavor por onde passava. A gente lê o texto e fala: misericórdia, misericórdia, que quadro patético. Ei, é possibilidade. É possibilidade. Para mim, aquele menino, aquele endemoniado que nós nem sabemos o nome dele, o de Gadara, ele não nasceu endemoniado. A mãe, o pai, na busca de inspiração para dar nome, não olhou para a cara dele, colocou a mão na cintura, se entreolharam e disseram assim: tem cara de capeta. Olha, só falta o chifre. Vai ser endemoniado. Não! Eu tenho certeza absoluta que o nome que deram ao endemoniado gadareno trazia esperança. A pergunta é: o que aconteceu? O que aconteceu com esse menino? Ele foi menino junto com os outros, foi para a escola junto com os outros, brincou, administrou a realidade de inocência, ou administraram a sua realidade de inocência, levaram, trouxeram-no, conduziram-no, até que chegou um dia que ele se viu de cara para o vento. Até que um dia ele foi apresentado à terra sob a égide da maldição. E aí, em algum aspecto, em algum momento, a vida complicou. Não adianta a gente olhar para o texto e ficar com pena e tentando se identificar com Caim ou com Abel. É realidade, é possibilidade. Não adianta olhar para o texto e ficar com medo do gadareno e dizer: Deus me livre. É possibilidade. Na condução da vida, na realidade na qual presos estamos, é possibilidade. Alguma coisa, em algum momento, aconteceu com aquele menino. Quem sabe um traço de revolta por conta da personalidade forte, porque cada um. Perfis e perfis psicológicos. Uns são de fácil condução, outros são mais duros. Lá em casa nós somos 4, cada um com um perfil. Lá em casa eu lembro temos 2, cada um com um perfil. Lá em casa nós temos a Lília. A Lília pensando em mulher de natureza forte, de temperamento. A Lília aqui do trabalho é uma bênção lá de Deus. Uns que batem de frente, outros que se encolhem, mas para todos a realidade do pecado está presente. Não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que a vida daquele garoto se complicou.
nasceu puro, lindinho, carequinha, banguelo, era o bebê da casa. E quando aquele menino endemoniado gadareno nasceu, a casa fez festa, porque a esperança ainda continuava viva. Na casa do Adão e da Eva não deu certo, decepção, frustração, mas ouça-me, a esperança continuava viva, meninos continuavam nascendo e olhos se voltariam e diziam: agora sim, esse será o Salvador. Vocês estão entendendo a mensagem? Porque se você não estiver entendendo, eu vou começar de novo. Vocês estão me acompanhando? O menino nasceu, a esperança está viva. Vai nascer o Salvador. Vamos dar um nome. Nome de Salvador. Não nome de demônio. Endemoniado, gadareno. Não, isso está longe. As declarações são bonitas. As afirmações traduzem esperança. Mas, e o dia a dia? E o dia a dia? Ei, e o dia a dia? Não adianta colocar um nome que traduza esperança e não nos preocuparmos com o dia a dia, a condução. Ei, pegue pela mão. Fale a palavra em casa, andando pelo caminho, sentado, insta, fale, inculque. Amém? Amém, Jesus. Cuidado, o mal bate na porta. O mal é uma realidade. Ser atingido pelo mal e tornar-se a referência da maldade para a posteridade é possibilidade. E quantos não se tornaram? Infelizmente, o irmão Caim tornou-se maldição, amaldiçoado, porque atingido foi na condução da vida, enfrentando a terra amaldiçoada. Ainda essa semana, falando com o irmão, eu disse a ele: em nome de Jesus, não permita